Então, vamos retomar aqui a sequência da liderança, né? Então, a gente verificou então, que o líder é aquele que trabalha com as pessoas, que gera amor para elas, né? Gera confiança. E o gerente é mais relacionado ao controle das atividades, como executa as atividades que foram planejadas. Então aqui a gente tem algumas teorias relacionadas a estilos de liderança, né? Então normalmente essas teorias estão relacionadas aos estilos de liderança que dizem o que o líder faz e como que é a orientação de conduta dele em relação à liderança. Então a gente tem 3 estilos básicos aqui de liderança. Claro que você, se procurar na literatura, vão existir mais, mas aqui são os mais básicos que sempre são visualizados. Então, a gente tem a liderança autocrática, democrática e liberal. Então, a autocrática, ela é aquele líder que ele fixa diretrizes. Ele não quer muita participação do grupo. Então, é aquele líder que centraliza as decisões, ou seja, ele determina como a tarefa ou como a atividade vai ser desenvolvida, as pessoas só executam, né? Ele determina como são as técnicas para execução dessas atividades, as pessoas são as pessoas que executam apenas, né? Então, esse líder, a gente diz que é o líder dominador, né? E ele é bem pessoal, né? Nos elogios e nas críticas, no trabalho unicamente. Então, normalmente, a gente tem uma presença bem representativa, onde tem como se fosse aquela pirâmide onde a gente tem a estrutura que uma pessoa só manda em todo o resto, né? Então, aí a democrática é totalmente ao contrário, né? Então, elas são... as decisões ou o que a gente vai fazer, elas são decididas em grupo, né? Então é estimulado pelo líder que as pessoas falem a respeito, que elas participem, né? Então o grupo, eles boçam também algumas providências e como que vão ser as técnicas para atingir o objetivo, né? Então normalmente o grupo que ele pede um aconselhamento para o líder. Então o líder, ele vai ser um aconselhador. Então o grupo ele solicita aconselhamento mais técnico quando necessário, né? Então esse líder ele normalmente ele sugere para o grupo 2 alternativas, que o grupo escolha como que eles gostariam de fazer as tarefas, e o líder ele é um membro formal do grupo, mas em espírito. Então normalmente ele influencia as pessoas a fazerem as atividades, mas ele não se encarrega muito das tarefas. Ele é objetivo: olha, vocês podem fazer isso aqui, mas vocês decidem como vocês vão fazer. Então quando ele vai falar com as pessoas, né, elogiar, então ele se limita aos fatos, né, para criticar. Então aconteceu alguma coisa específica àquele fato, né, ao contrário do autocrático, que já é mais pessoal, né, características mais pessoais das pessoas. Aqui ele se limita ao fato, não a como são as habilidades, competências de cada pessoa. A gente tem um outro estilo que é o liberal, né? O liberal é aquele que realmente tem uma participação mínima, né? A liberdade para tomar decisões do grupo é totalmente, praticamente completa das decisões do grupo, tá? Então, a participação mínima do líder. Então, a participação no debate é limitada. Então, ele deixa, especifica, apresenta materiais, por exemplo, tem algumas coisas aí que vocês podem usar, se vocês quiserem usar as informações aí. Mas, desde que o grupo também solicite, olha só, como é que a gente pode fazer isso, senão ele não tem uma expectativa ou um estilo, né, de falar muita coisa. As divisões são a critério do grupo, e ele, né, não faz nenhuma tentativa de avaliar como que está o curso desses acontecimentos. Então ele deixa acontecer. E aí eles fazem comentários sobre as atividades se perguntam para ele. Se não perguntar, não fala nada. Então existem esses 3 tipos de liderança bem característicos, né? Então, retomando e resumindo, o autocrático, democrático e liberal. Então o líder
para os seus subordinados, né? Então a ênfase é no líder, né? Não nos subordinados. Então quem manda é o líder. Aí no democrático é uma divisão, né? A gente trabalha junto aqui, cooperando. Eu, líder e subordinados. Agora na liberal a ênfase é totalmente nos subordinados. Então o líder vai deixar bem livre para que os subordinados façam o que eles gostariam de fazer, como eles gostariam de fazer. Então a gente vai para outra forma e combo de como fazer isso, né? Nos 3 níveis, que é a comunicação, que a gente já mencionou. O que é a comunicação? Comunicação é trocar informação de um transmissor para um receptor, como que a gente está fazendo aqui. Eu, no caso, estou sendo a transmissora e vocês estão sendo o receptor, né? É igual um rádio. Então, pensando no rádio, é importante que a gente especifique aí que existe sempre pessoas envolvidas. Então, é importante que esse relacionamento entre as pessoas tenha uma razão, né, para existir. Então, essa comunicação deve existir por alguma razão. E essa razão também deve ser auxiliada por boas formas de comunicação e canais de comunicação corretos, que são os canais de comunicação corretos, né? Aquilo que vai chegar até o receptor de uma forma que ele consiga identificar. Por exemplo, aqui a gente está usando a videoaula e os slides, e também a minha fala, para que vocês tenham 3 formas de recepção, né? De uma comunicação, de informações. Só que essas informações, esse transmissor, esse receptor, eles têm que ser canais bem integralizados e conhecidos por vocês e pelo transmissor, né? Pelo transmissor e pelo receptor. E além disso, a gente tem que especificar aqui, sabe quando um rádio não está bem sintonizado, que tem interferência? Normalmente a pessoa não consegue ouvir direito, né? É a mesma coisa aqui. A gente tem que ter esse transmissor, esse receptor entendendo exatamente o que a gente está querendo comunicar. Senão, não vai conseguir entender o significado das coisas. Além disso, pensem que a gente está fazendo como é que fala? Aquele telefone sem fio, né? Então, faz o telefone sem fio, normalmente começa uma palavra aqui no começo, quando chega lá no final, é uma palavra totalmente diferente. Então, existiu alguma interferência, né, nessa comunicação. Então, a gente tem que buscar que esses elementos de comunicação, eles sejam bem desenvolvidos em todos os seus aspectos. Então, aqui, o nosso Kotler, que também é um dos principais autores de marketing, né? E marketing é comunicação. Então aqui a gente precisa que o emissor, né, transforme essa mensagem aí e envie no meio que você, receptor, consiga identificar. E aí vocês, receptores, vão me dar uma resposta. Essa resposta vai vir como? Talvez por dúvidas que vocês vão ter na nossa aula síncrona, né? Daí vocês vão pedir, eu vou responder as dúvidas, assim também como as atividades, né? Essa resposta vem de 2 formas, das atividades que vocês vão fazer e no que a gente vai conseguir conversar. Então a gente tem que tentar verificar essas atividades, se esses elementos aí, tudo que eu tô falando até agora, vocês conseguiram entender, porque senão aconteceu algum ruído e aí vocês vão ficar perdidos, né? Talvez. Então isso tudo tem que funcionar de uma forma adequada, porque para que o feedback de vocês venha de uma forma que eu consiga identificar se foi bom ou se foi ruim. E aí a gente retoma aqui o que a gente precisa. É exatamente a mesma questão que a gente está vendo agora. Planejar, organizar, né, dirigir e controlar. Quando eu vou controlar, vai ter o feedback. Aí eu vou ver se vocês conseguiram fazer todas as coisas, senão a gente tem que melhorar esse processo, né? Então,
um administrador, né, ele tem que acompanhar todo o trabalho aí comunicativo, né, com os subordinados. Então, tentar avaliar essas habilidades e entender como essas pessoas, como esses receptores interpretam as ações, né, ou como elas precisam que seja desenvolvida, né, acompanhado esse trabalho, como que elas conseguem se comunicar. Então, primeiro de tudo, a gente tem que avaliar, né, em 3 pontos essa questão de comunicação. Então, primeiro, eu preciso comunicar que existem padrões de trabalho na minha organização. Aí, tendo padrões de trabalho, as pessoas sabem que elas têm que fazer assim. Então, preciso comunicar se tem padrões de trabalho. A gente precisa também pensar que tem que existir um entendimento comum. Não adianta nada a empresa dizer que tem responsabilidades ou, enfim, o que a empresa espera do empregado e o empregado está pensando totalmente ao contrário, né? Então, que ele tem outras responsabilidades a serem desempenhadas, que não é aquilo que a empresa pensou que ele tinha que fazer. Então, tem que ter um entendimento comum. É igual eu pedir para a pessoa fazer limpeza na empresa, e aí eu coloco, quando eu faço entrevista, aí eu coloco ela lá como eu coloco ela na produção. Qualquer entendimento, né? Não tem entendimento aí. E aí eu também tenho que pensar que, como organização, eu preciso lembra lá que a gente identificou quais são as habilidades, competências e atitudes que as pessoas precisavam em relação a desenvolver as atividades na parte de organização? Então, aqui a gente volta àquilo. Então, como que eu vou utilizar o máximo as capacidades e habilidades que essas pessoas têm? Eu preciso comunicar e verificar como que eu vou utilizar de maneira mais facilitada essas capacidades e habilidades que as pessoas possuem. Então, aqui essa teoria, né, que a gente tem em relação às relações humanas, essa teoria ela criou um efeito para os gestores de assegurar que a participação da base da pirâmide lá, né, os operacionais, tivessem participação na solução dos problemas da empresa. Então, quem está fazendo é quem sabe, né, o que está acontecendo. Então, passa a informação, comunica para o alto escalão como que pode melhorar. Ninguém melhor do que quem está fazendo para saber como é que a gente pode melhorar, né? E aí consegue incentivar com maior confiança esses indivíduos aí nos grupos da empresa. Então, incentivar que as pessoas façam isso. Então, é esse enfoque da teoria das relações humanas que a gente começou a verificar anteriormente. As pessoas começaram a ter uma participação muito grande e serem vistas como diferencial das organizações. Então, conferindo poder a todas as pessoas, né? Então, a incentivar que esses indivíduos fazem a transformação das empresas. Então, a comunicação ela tem 2 propósitos, né? Informar o que é necessário fazer, né? Conduzir as pessoas para que elas compreendam como deve ser feitas essas tarefas, né? E segundo, promover que essas pessoas tenham atitudes necessárias, né? Promovam essa cooperação, né? E a empresa também proporcione motivação para elas, consiga tentar motivar elas comunicando da forma correta, né? Então, tentando abordar a nossa pirâmide, né? Comunicando para que as pessoas consigam entender e consigam ter atitudes que são mais cooperativas e satisfatórias. Então, aqui, as comunicações, né, elas proporcionam uma informação mais necessária para as pessoas. Então, está mais relacionada à habilidade de trabalhar, essa compreensão aí do que é necessário, qual a informação para trabalhar, né? E aí a gente tem uma outra questão, que está mais relacionada à vontade de trabalhar. Então, proporcionam atitudes mais necessárias em relação
a motivação, cooperação, satisfação no trabalho. Então, as duas formas de comunicação, tanto informações quanto proporcionar atitudes, né? Fazer com que a pessoa tenha vontade de trabalhar, está tudo relacionado a conduzir uma melhor comunicação, né? E aí as pessoas conseguem trabalhar mais em equipe. A gente tem algumas redes de comunicação que elas são relacionadas à roda, cadeia e rede, que a gente chama. Então podem verificar aqui, ó, que as redes de comunicação em roda elas são mais rápidas, ou seja, eu consigo essa rapidez de fluência aí é rápida, né? Então tem alguém centralizado e essa pessoa consegue conversar com várias outras pessoas, né? Então é como se eu tivesse um líder e ele consegue conversar com as pessoas, um líder democrático, vamos pensar assim. A encadeia ela é mais relacionada a como se fosse realmente uma cadeia. Então eu tenho uma sequência, uma ordem que essa comunicação é feita, né? Então pode verificar que ela é feita de uma forma em cadeia. Então primeiro conversa com o segundo conversa com o terceiro, enfim, assim vai indo. E em rede todo mundo conversa com todo mundo. Então, normalmente a satisfação dessa rede de comunicação é mais alta, mas não adianta a gente dizer que uma rede de comunicação é melhor que a outra, porque isso tudo depende da situação, isso tudo depende de como você quer comunicar, isso tudo depende da organização que você está inserido. Então, a gente pensando nessa questão de canais de comunicação, como eu mencionei anteriormente, existem canais de comunicação que são internos, ou seja, mais relacionados àquilo que é difundido internamente na organização, e esses canais de comunicação eles devem evitar ruídos e deve ser verificado o que é mais específico para a organização e o que é mais benéfico e o que vai funcionar melhor. Então a gente pode ter a intranet, que é a internet dentro da organização. Às vezes um mural funciona bem. A gente tem esses canais de comunicação que podem ser, por exemplo, nesse mural de comunicação, existem muitas empresas que colocam como se fosse um canvas ou relacionam o que deve ser feito, quando deve ser feito, quem vai fazer. Então todo mundo consegue entender onde é que está cada uma das atividades e saber o que ela faz na atividade, né? Então proporciona uma maior cooperação e entendimento a respeito do que deve ser feito, assim também como uma metodologia que a gente chama de Canvas, que mostra exatamente o que a organização para que ela faz, como que ela capta recursos, por que ela faz isso, quem são os fornecedores, quem são os concorrentes. Então tem uma visão global que pode ser especificada no mural. Eu acho importante ter essas duas questões para as pessoas terem entendimento, porque existem duas partes do cérebro, uma que é mais relacionada à emoção e a outra é mais relacionada à racionalidade. Então, e uma é mais visual e a outra é mais racional. E aí, quando eu junto as duas coisas, a pessoa consegue ter maior capacidade de interpretação e ter mais ideias. Então, colocar no mural e fazer com que a pessoa entenda do processo como um todo faz com que ela desenvolva capacidades maiores em relação ao que ela tem que fazer. Também podem ter canais TV, canal colaborativa, o e-mail funciona muito bem, videoconferência é o que mais está acontecendo no momento, né? As redes sociais também podem ser utilizadas, tanto é que a gente usa muito o WhatsApp, inclusive nós. Aplicativos, né? Então a gente tem um aplicativo que a gente vai usar também, que é o Meet. Pode ter rádio corporativo também, tem uma rádiozinha lá da empresa. Então tem que ver o que funciona melhor para cada organização. E não é que vai ter que usar um só, né? Usa um combo desses canais de comunicação aí, né? Então tentar evitar ruídos é o principal, fazer com que o emissor e o receptor consigam ter a mesma mensagem. A gente tem os externos, né? Existem canais externos que é mais relacionado à publicidade, rádio, outdoor, flyer, site, os aplicativos, né? Facebook, Instagram e diversas outras redes sociais que a gente está vendo atualmente.
E aqui eu deixo uma sugestão de filme que quem tiver Netflix pode estar assistindo, Arrival. Então é bem interessante em relação a essa comunicação, né? Então, se tiver oportunidade, assistam. E finalizando a nossa videoaula aqui, né? Então a gente tem que lembrar que as pessoas, elas são baseadas e têm comportamentos baseados no que elas percebem. E como que elas percebem? Né? Diversas formas. Então elas são visuais, auditivas, sinestésicas. Então eu tenho que buscar atingir essa pessoa, tanto interna quanto externa da organização. E por isso eu busco motivar de alguma forma também. Então eu preciso identificar o comportamento do ser humano e usar as técnicas que a gente verificou anteriormente. Quais são as necessidades dela e como que eu consigo enxergar isso nela. Então aqui o comportamento humano é baseado nessas percepções, né? E aí tem que lembrar sempre que as pessoas, elas são diferentes entre si, né? Então não adianta eu falar que eu sou igual a vocês, ou que vocês são igual a mim, que eu tenho pensamento diferente de vocês, vocês têm pensamento diferente de mim. Talvez alguns sejam iguais, outros nem tanto. Ninguém é igual a ninguém, né? Então, e eu posso dizer que eu sou uma pessoa hoje, mas eu posso ter uma percepção totalmente diferente amanhã. Então são diversas pessoas de uma só, vamos dizer assim, né? Não, mas é sempre uma evolução. Hoje a gente tá diferente de amanhã. Espero que a gente sempre esteja em constante crescimento e amadurecimento, né? Então essa sempre é a intenção. E então a terceira questão é que as pessoas, elas não se comportam por acaso, né? Então normalmente elas são bem envolvidas pelo meio que elas estão inseridas, né? Então a gente tem que também pensar por que ela se comporta de algum motivo, né? Tem que verificar qual é o meio que essas pessoas estão inseridas. E também, né, que existem diferentes formas de influenciar o ser humano, né? Então a gente tem que, como administrador e como gestor organizacional, pensar nessas diferentes formas de influenciar o ser humano. Como a gente viu, existem diferentes formas, diferentes motivações, e essas motivações, elas são constantes, né? Sempre estão se modificando, assim como nós, né? Então as motivações são sempre diferentes hoje do que de amanhã, enfim, assim vai, né? Então, atividade 5. A atividade é a continuação da nossa visualização e diagnóstico da empresa que vocês escolheram, né? Então, vocês vão tentar identificar lá qual que é o estilo de liderança dessa empresa. Existe alguma forma, alguma especificação aí? Parece que pelo desenho organizacional é mais democrático, autocrático, é liberal? Como é que funciona esse negócio? Conseguem ir lá no relatório identificar isso? Se conseguir, ok, escrevam. Se não conseguir, escrevam que não identificaram, né? Pelo menos eu sei que vocês tentaram encontrar. Aí também verificar que benefícios motivacionais essa empresa oferece para os colaboradores. Como é que funciona? Verifica lá, volta lá no slide, verifica o que pode motivar a pessoa. Tem alguma coisa que pode motivar a pessoa que está relacionada no relatório dessa organização? Então escreve lá para mim. Isso vai ter com certeza, tá? Então não tem como não ter isso aí, tá? Então aí outra coisa, como que essa empresa ela se comunica interna e externamente. Então internamente tem reuniões, tem mural, tem foto de alguma coisa, o que ela faz? Verifica como que ela tem rádio, tem Facebook, tem Instagram, tem o que ela tem, né? Externamente, como é que ela tem propagandas, como que ela se comunica com os clientes. Lembrando que os clientes internos também são importantes. Então, como que o nosso primeiro cliente é o nosso empregado, né? Então, se eu não satisfaço o meu empregado, meu cliente interno, como é que eu vou satisfazer o externo, né? Então, como que é essa postura de comunicação da empresa, né? Então, que canais de comunicação ela utiliza, certo? Então, aqui, novamente, nosso infográfico, algumas outras referências, além daquelas que
estão relacionadas aqui no infográfico, algumas referências que eu utilizei, lembrando novamente da chave do Moodle, certo? Então, vamos para a próxima aula, que está mais relacionada a controle. Beleza, pessoal? Até mais!